noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho. O tema do nosso discurso hoje é cuidado para que ninguém roube a sua coroa. É verdade, meu amigo e minha amiga. Nós temos que ter muito cuidado para que ninguém roube a nossa coroa. Amém? Acabamos de ungir o nosso coração com o perfume, o óleo aromático. A Bíblia diz que alegra o nosso coração. Quantas pessoas, meu amigo e minha amiga, que ela precisa de uma resposta, pastora Rose, para alegrar o seu coração. Tem pessoas que ela vem esperando uma resposta há tanto tempo que ela acaba desanimando, meu amigo, desanimando e abandonando a fé, abandonando a direção da palavra de Deus. Mas vocês, olham para mim, vocês mantiveram firme. Vocês são o remanescente que Deus conservou, porque Ele achou dentro de vocês algo especial. Talvez nem você sabe que dentro de você tem algo especial. Dentro de você, meu amigo e minha amiga, existe uma alma, uma coroa que muitos querem. Muitos lutam para poder roubar, pastora Rose, esse bem tão precioso que o ser humano tem. Esse bem tão glorioso que o ser humano tem, que é a coroa dele. A coroa, ela é a alma. É a sua alma. A sua alma, ela é tão preciosa, ela é tão gloriosa, meu amigo e minha amiga, que o Deus da eternidade, o Senhor da eternidade, do infinito, Ele, quando viu Adão desobedecendo a palavra dele, Ele planejou algo por você e por mim. Aleluia. Quantas vezes nós cometemos pecado, não é verdade? Uma desobediência, uma ignorância, uma rebeldia, mas graças a esse sacrifício santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá direito todos os dias de estar diante do Pai. Você não precisa de sangue de bode, de sangue de touro para ser limpo do pecado mais. Basta você abrir a boca e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu desobedeci, mas o Senhor é importante para mim, o Senhor é importante para a minha vida. Sem ti eu não vivo. Quando você abre a sua boca e expressa esse sentimento que está aí dentro de você, de qualquer ser humano, mas tem ser humanos que eles fizeram o quê? Eles endureceram a sua cerviz.
já roubaram a sua coroa. As suas almas se endureceram, pastora Rose. As suas almas resistiram à palavra de Deus de uma maneira tão grande que nem Deus, com todo o poder do infinito, consegue abrir esse coração, porque Deus não abre coração. Quem abre coração é a alma humana. Deus, ele não pode entrar dentro de você se você não autorizar. Deus, ele não pode mudar a sua vida se você não autorizar. Olha só o poder que você tem. Olha só o poder que o ser humano tem. O ser humano, ele é um pouco menor que Deus, a Bíblia diz. Então nós somos deuses. Nós somos Deus aqui na terra. Porque você tem o poder de decisão. Vocês, hoje, optaram em vir buscar. Hoje, vocês optaram em vir adorá-lo, prestar culto a esse Deus maravilhoso. E ele diz para você: não deixe que ninguém roube a sua coroa. Você sabe o que é a sua coroa? Muitos gananciosos começam a pensar em coroa de ouro, coroa de pratas, de pedras preciosas. A coroa que você tem, que é tão importante para Deus e para o diabo, meu amigo e minha amiga, é a sua vontade. A sua vontade. A sua vontade, ela é tão poderosa que ela cria coisas do nada. Eu vou revelar para você um poder hoje. Você pode ser um ser humano excepcional, glorioso diante de Deus. Porque todo milagre acontece aqui, na sua cabeça. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar com a mesma vida que está. Frase pastor Ivanildo. Se pegar, não tem problema, não está registrado. Amém? Amém? Você tem que mudar isso daqui. Nós emitimos energias boas e ruins. Você já reparou que as reuniões de um tempo para cá tá tão suave? Mesmo pregando a vinda de Jesus, que treme tudo, né? Eu tô pregando aqui, mas também dá medo. Não dá medo? Quem concorda? Às vezes chega em casa, olhando para os cantos, quando tem que passar no lugar escuro. Não é? E, meu Deus, e se Jesus vir agora nesse escuro aqui, eu ficar? Não é? Mas tudo é aqui, ó. O bem e o mal está na sua cabeça. A única maneira de você transformar o mal que atua na cabeça é a palavra. Ela é tudo. Você já viu qual é a nossa base de trabalho? 5 anos de trabalho. Qual é a nossa base? A palavra. Sem ela você não tem reunião. Sem ela você não tem 3 em 1. Sem ela você não tem reunião de quarta-feira, não tem reunião de domingo, de quinta-feira, de sexta-feira, de segunda-feira. Porque se você não tem base, você não pode o quê? Fazer nada. A Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa, ou seja, a sua intenção, o seu propósito, em cima da areia, as águas vieram e derrubaram. Quantas pessoas que viviam no nosso meio? Quantas?
Quantas? Eu estava falando para a pastora Rose hoje. Ou foi ontem de madrugada? Foi hoje de madrugada. Quantas pessoas que já passaram aqui? Poxa, Você imagine se todas ficassem. não tem espaço não. Hã? Não caberia, meu amigo. Mas o tempo é uma bênção de Deus. O tempo, ele prova cada um de nós. Uns vão, volta, mas vocês permanecem firmes sempre. Aleluia. Vocês não são daqueles que vão e voltam. Vocês são daqueles que permanecem. Deus escolheu você que está presente, você que está me ouvindo. Se você está me ouvindo, Ele escolheu você também para um propósito. Deus, Ele tem um lugar. Olha, eu não consigo descrever Ele com palavra, porque palavra nos falta. Mas eu consigo descrevê-lo, Ele, imaginando. Um lugar tão celestial. A dor que você vive hoje, ela não se compara ao lugar que você vai viver com Cristo na eternidade. Você vai ter paz. Você vai ter um propósito no céu, pessoal. Você não vai viver uma vida monótona. Você vai ter um propósito. Você vai ter tarefas. Você vai ter regras e compromissos. Ele já está nos educando aonde? Aqui. Para quando chegar a essa era celestial e gloriosa, cósmica, para a gente saber andar. Ele já transforma hoje o seu coração, aquele coração ruim, aquele coração perverso, teimoso, orgulhoso, para depois Ele te dar um corpo transformado. Ele vai te dar um corpo transformado. Não é esse corpo pecador não, não é essa mente pecadora não. É um corpo transformado. A única coisa que não vai mudar é o quê? A coroa. A sua coroa ela não muda. Não tem como mudar a alma. Não tem como transformar a alma se a alma não quiser. É por isso que o seu maior sacrifício é a sua vontade. É a sua vontade. Vocês são o selo do nosso ministério. Vocês são o melhor de Deus para nós. Vocês são a elite do apoio aos soldados feridos. Vocês são o exército cara de leão do Senhor Jesus. Ninguém dá nada por vocês. Ninguém se importa com vocês. Mas tem um Deus todo-poderoso que se importa com você, que ama você, que motiva você através de nós, através das mensagens. As nossas mensagens são brutas, as nossas mensagens são radicais, mas elas são construtivas e edificantes. Ela faz com que as nossas mentes se expandem, não diminui. O mundo é a vontade do diabo. A vontade do diabo quer roubar a sua vontade. Ele não conseguiu manter a sua postura, o seu estado real, e ele deixou o seu coração corrompê-lo. Tudo começa por aonde? Pelo coração. Mas antes de cair no coração, passa por aonde? Pelos seus pensamentos. Se ele consegue corromper seus pensamentos, ele atinge o seu coração. E uma vez atingindo o seu coração, ele domina a sua carne. É por isso que você tem que falar para Deus. Todo dia você vai falar o que eu vou te ensinar agora. Existe
uma glândula chamada pineal no centro da sua cabeça. Ela é a sua conexão com a eternidade. O mal, ele criou substâncias para calcificá-la. Ele criou momentos para calcificá-la, para cegá-la. É por isso que as pessoas, elas não têm mais identidade. Você vê, agora há pouco a pastora Rose me mostrou um vídeo de não sei se era chinês, japonês, o cara botou o pitbull para comer a pessoa e foi preso. Olha só, a pessoa está perdendo a sua natureza humana. Ela está virando alguma coisa que a gente não sabe. Mas quando você tem a sua mente, a sua glândula pineal calcificada, você vive à mercê do seu eu. Deus, ele se conecta com a gente não é pelo coração. Deus, ele se conecta com você pela sua cabeça. Você vai pedir a Deus todos os dias. Você vai pegar e vai ungir. Eu vou dar um óleo para você, não hoje, mas se você já tem um óleo em casa, você vai usar. Você vai todos os dias ungir a sua cabeça e vai falar assim: Senhor, descalcifica a minha glândula pineal. E puxa no Google o que significa glândula pineal. Ela é o órgão mais pequeno que nós temos dentro do nosso cérebro. Esse órgão é a antena celestial que te conecta com Deus. E quando você ouve a minha voz, essa glândula está sendo descalcificada. Ela está sendo desbloqueada. Aleluias. E é por isso que você, quando lembra que tem que vir para a reunião, dentro de você gera o quê? Uma sensação gostosa. Uma sensação de prazer. Porque Deus, ele tem como colocar dentro de você. Hoje os telefones se chama smartphone, Android. E para que eles funcionem, você precisa de quê? Internet. É onde a onda da internet entra nele. Se você já viu, a internet manda e volta. Você já viu? Tanto dados móveis como o Wi-Fi. Faz como? Assim é nós com Deus. Subiu a oração para Deus agora há pouco, não subiu? Quase 20 minutos? E desceu a direção. É por isso que vocês estão atentos. Vocês estão felizes. Vocês vão sair daqui hoje com um entendimento aguçado. Porque Deus escolheu vocês. Deus, ele salvou vocês para glorificar o nome dele. Ele quer que vocês sejam uma extensão. Quando a tomada está lá atrás, eu preciso ligar algo aqui, eu preciso de quê? Você é uma extensão do céu. Você é uma extensão para levar o reino de Deus a todas as criaturas. E qual é a melhor maneira de você levar o reino de Deus para todas as criaturas? Conectado. Você precisa se conectar com Deus. É por isso que você vai ungir todos os dias a sua cabeça. Pastor, mas o que é isso aí que o senhor falou aí? Que isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, mas em uma outra linguagem. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o quê? Cegou o quê? O entendimento das pessoas. O que é cegar o entendimento? Esfriamento. Tem pessoas que elas não estão nem aí para a palavra de Deus.
Elas estão interessadas no que tem para ser oferecido para ela. Tem pessoas que vêm na igreja, elas vêm com segundas intenções. Se tem algo que vai beneficiá-la materialmente, elas se lançam. Agora, se ela vê que não vai ter nada material para ela, ela mostra quem ela é. Amém? E vocês conseguiram provar para Deus que o interesse é Ele. Não que nós não queremos conquistar. Nós vamos conquistar. Amém. Isso aí é um fato. É por isso que vocês vão estar aqui que dia? Segunda-feira. Para ter resultado tem que trabalhar. Para ter resultado tem que desbloquear. Se não desbloqueia, não vai, pessoal. Não vai. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus, porque eu já estou 21 minutos falando a minha palavra. Diz assim, a Bíblia, o tema de hoje é cuidado para que ninguém roube sua coroa. Amém? Amém. Os nossos sites, olha para mim aqui, os nossos sites, todos os nossos sites estão sendo atualizados. Você vai encontrar um botãozinho lá se mexendo lá, ó. Da logo do 3 em 1 mudando. Lá, quando você clicar lá, você vai ser redirecionado ao álbum de foto do trabalho do 3 em 1. Essa logozinha está em todos os nossos sites. E embaixo também você vai encontrar um botãozinho lá chamado doação. É aonde você vai fazer a doação para o projeto 3 em 1 e aonde você possa fazer seu dízimo, você possa fazer sua oferta. Você vai entrar dentro de uma página aonde está o layout, aonde você vai escolher lá a melhor maneira de você ajudar a obra de Deus e o projeto 3 em 1. Amém? Estamos usando ferramentas atualizada para o nosso trabalho. Talvez você nem viu isso ainda, mas entre no site e acompanhe o avanço do nosso trabalho. O nosso trabalho ele não está retido a 4 paredes. Amém? Olha o que está escrito aí no site de quarta-feira. Amém? Amém. Diz assim, ó: cuida para que ninguém roube a sua coroa. Quantas vezes coroa aparece na Bíblia? Você sabe? 44 vezes. 44 vezes. Se a palavra coroa aparece 44 vezes na Bíblia, isso significa, meu amigo e minha amiga, eu tenho quantos dias no mês? 31 dias. Tem mês que é 28 dias e tem mês que é 30 dias. Então, eu tenho que proteger a minha coroa durante o mês todo. E sobra quanto? 44 menos 31? Balau, cadê os escribos? Inteligente, os cérebros. 44 menos 31. Quanto sobra? 13. Amém? 13. Ainda sobra 13 vezes para que você faça a caminhada com Deus. O número 13 representa o quê? Vocês nunca leram na Bíblia que um homem, para poder criar o Estado de Israel, ele teve que dar 13 voltas? Nunca leu não? Chamado Josué? Representa as 13 voltas para derrubar as muralhas que atrapalham a tua vida. Você tem que guardar a sua vontade diante de Deus. Você tem que guardar a sua coroa diante de Deus. E também tem que o quê? Lutar para tomar posse daquilo que você quer. São 13 vezes que aparece a palavra coroa. Amém? Aí diz assim, ó: a palavra coroa aparece aproximadamente 44 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sendo usado tanto de forma literal,
reis e sacerdote como simbólico. Primações espirituais. Vamos lá no versículo de Apocalipse 31. Olha só, logo Apocalipse, onde eu gosto. Pessoal, eu fiz recentemente agora Qual passagem? 31? 3:11. 3:11. Eu fiz recentemente agora um vídeo do Apocalipse, aonde tem a mensagem do Apocalipse para que você possa entender. Esse material está em uma das nossas redes sociais todinha e vou prolongar para as demais, amém? Amém. E em breve teremos toda a Bíblia em forma de vídeo, Não, é aquela do áudio, vídeo, amém? Amém. Aí ele vai falar assim. Vamos ler? Vamos. Apocalipse 3, versículo 11. Fala da igreja em Sardes, não é isso? Em Sardes. Não, É da igreja Sardes. é Filadélfia. Ah, Filadélfia, perdão. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escrevo, estas coisas diz quem? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave. De Davi. Olha aí, nós somos os caras de Leão. Davi é o quê? Da tribo de Judá. A tribo de Judá, o símbolo da tribo de Judá é o quê? É um leão. Então nós somos da descendência de Davi pela fé. Amém? Aí diz assim, que abre e ninguém o quê? Então ele tem o poder de abrir a sua glândula pineal, de abrir os seus pensamentos, de abrir a sua mente. A Bíblia diz assim lá em Isaías assim, ó. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Viu? Cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que você anda falando. Vem à tona. Pessoal, vem à tona. Se você fala mal do homem de Deus pelas costas, vem à tona. Se você fala mal da obra de Deus, vem à tona. É por isso, talvez você está com uma vida presa, sem desenvolver, porque você criou algo e você está colhendo isso hoje. Você mesmo que o quê? Criou e determinou. Criou e determinou. Cria-se com os pensamentos e se efetua com a palavra. Como é que eu faço uma casa? Eu crio um projeto e executo a casa. Como é que eu vou executar? Inácio, você vai fazer os alicerces. Jennifer, você vai virar o concreto. O Tiago vai fazer os cálculos. A Thaís vai fazer a comida do pessoal. O João vai trazer o resto do pessoal para trabalhar. As crianças vão pintar a casa. Tudo pela palavra. Tudo é pela palavra. Quando você está com fome, como é que tua mãe sabe que você está com fome? Mãe, tô com fome! Pela palavra. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Meu Deus, eu quero o Espírito Santo. E é um só dia que você fala? Todos os dias. Nós temos que guardar o nosso eu 31 dias no mês. E ainda sobra 13 para mim caminhar para este propósito. Amém? E Deus, Ele vai honrar você. A pastora Rose, ela falou para mim assim, ó, nós vamos ser abençoados. Esse mês nós vamos ser abençoados. E nós estamos sendo abençoados. Amém. A benção, pessoal,
ela não é vista, ela tem a certeza. Você já não vive mais pelo que você vê. Você outrora via pelo que você via. Hoje você tem a certeza na sua mente e no seu coração. Eu só posso falar o que eu determinei. Eu lembro que eu estava passando uma época na minha vida, há 25 anos atrás, eu estava só, abandonado, rejeitado por tudo e por todos. O meu único consolo era a palavra de Deus. Para mim poder ter força, eu tive que começar a escrever as minhas agendas memoráveis. E ali o Espírito Santo, ele me desbloqueou do mundo material para o seu mundo celestial. E eu passei um momento muito difícil, pessoal. Muito difícil, que talvez você não imagina e não vai imaginar. Só, abandonado, traído e largado. Não tinha apoio de ninguém. Não tinha motivação de ninguém. O único que me motivava era o Espírito Santo. Ele me acordava pelas madrugadas e eu lia os escritos sagrados, e dos escritos sagrados eu colocava os meus pensamentos. Eu vou ser muito feliz. Eu vou achar a minha rosa. Essa era a minha linguagem. Eu vou achar a minha rosa. A minha rosa talvez está passando por problemas. Eu orava pela minha rosa. Eu nem sabia que ia ser a rosa que eu ia achar. Eu estendia as minhas mãos. Como eu não sabia onde ela estava, isso se chama fé. Eu não sabia se ela estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu ficava dentro de casa. Visita ela, guarde ela, protege ela. Talvez neste momento ela está sofrendo. E estava, pessoal. Anos depois, eu tive o relato de que ela me contara que aqueles dias, naqueles momentos, ela estava passando por uma grande guerra. E o Espírito Santo, conhecendo tudo e a todos, ele sabia que a minha Rosa, que hoje é a Rosinete, precisava das minhas orações. E eu ficava dentro de casa falando, eu vou ser muito feliz. E à medida que eu determinava coisas boas, a pressão vinha sobre mim de uma tal maneira. Eu tinha uma dor de cabeça tão insuportável que eu achava que estava com um câncer na minha cabeça. Satanás começou a botar na minha mente que eu tinha um câncer na cabeça. Era uma dor de cabeça que dava vontade de bater. Olha, era uma dor de cabeça que não era normal. Remédio não funcionava. E o Espírito Santo me deu um desenvolvimento, uma ação de guerra. E eu comecei a botar a mão na minha cabeça e queima, 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 queima a raiz dessa dor, meu Deus. E queima, queima. E quando eu ia me deparar, eu apagava. A pressão era tão grande que eu orava dormindo e aquela dor, no dia seguinte, tudo de novo. E isso não foi um dia nem 2 dias, pessoal. Olha, as pessoas
olhava para mim com um olhar de ódio. E eu comecei uma sessão de terapia nessa época. Olha, o Espírito Santo usou um jovem chamado Alexandre e me deu uma direção. E eu obedeci a voz daquele rapaz. E eu comecei todos os sábados, 5 horas da tarde, eu pegava o ônibus ali no ponto do Vasco e ia para Delcartilho. E sofrendo guerra na cabeça. E todos os dias eu determinava, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Isso está escrito nos meus livros. Os meus livros não são públicos, ainda está em offline. Mas em breve eles vão estar público. Se assim Jesus permitir. Se der tempo. Se não tiver, quem ficar vai ler. Então, eu comecei Tá aí. não só guardar o meu eu me afastei de pessoas maliciosas, eu me afastei de pessoas ruins, eu não ficava conversando com qualquer um que tinha conversa fiada, até hoje, né? E eu vivi uma fé tão determinante que trazia ódio às pessoas. As pessoas ficavam com raiva de mim. E um belo de um dia, eu nessa minha 13 caminhada, que não foram 13, foram 12, né? Foi um ano. Até a 13ª eu já estava com a minha rainha. Então eu aproveitei com ela, né? E terminei o meu propósito. Porque eu construí dentro de mim um projeto. E esse projeto se realizou. Talvez você não entende porque está passando por tanta pressão. É dor no corpo, é dor na cabeça, é dor nos quartos, é dor lá, é dor cá, é rejeitado por tudo e por todos. É porque você é um escolhido. Aleluias. É porque você é uma pessoa especial. Está te preparando. Você não é qualquer um. Talvez você é rejeitado pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos. Você é rejeitado por tudo e por todos. É porque você é especial. Amém. E hoje você está descobrindo a maneira que você pode Vencer. guardar a sua coroa. Amém? Muitos vão falar que você ficou metido, que você quer dar uma de santo, que você tá maluco, que você tá assim, tá assado. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. A fé para o mundo é loucura. Muitos chamam eu e minha esposa de louco. Minha esposa com uma profissão excelentíssima, poderia estar ganhando muito dinheiro. Eu com uma profissão excelentíssima, nós optamos em servir a Cristo, em depender de Cristo, em depender da vontade de Deus. E olha, eu trocaria 100 vezes mais a vida que eu tinha por essa novamente. Aleluia. Porque eu descobri que para mim ser feliz, eu não preciso ser rico. Não que a riqueza não é de Deus, é de Deus. Mas eu preciso estar conectado com Deus. O segredo da vida, pessoal, o segredo é Jesus. E Ele construiu dentro de mim o seu reino e trouxe uma pessoa que pensa igual a mim. Ele completou a minha carreira de uma maneira tão perfeita que Outra coroa, né? não tem espaço. É isso aí. Ele me deu uma coroa. A Bíblia diz que a esposa, ela é a coroa do marido. Coroa quer dizer o quê?
honra, né? Respeito, vida, prazer, gozo, alegria, propósito, choro. Porque quando o pastor fala, chora. Tá pensando que é só você que chora? Se você perguntasse às vezes que ela chorou quando eu a eduquei, quando eu a ensinei, talvez ela chorou muito mais do que você. Você está pensando que a repreensão da pastora para com o pastor também é suave? Não é não. Dói. Não tem essa que tu é o pastor. Não tem essa que tu é o alfa. Existe comando. Existe respeito. E respeito porque é a esposa. Respeito porque é uma autoridade. E você precisa disso. Você precisa se respeitar. A vida não é feita de brincadeiras. A vida é feita de seriedade. A vida é feita de propósito. Você tem que ter propósito. Para respeitar um ao outro, precisa de propósito. Para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, você precisa de propósito. E eu venci, pessoal. Eu venci aquela dor de cabeça. Eu venci aquela humilhação. Você não tem noção. Pastor, valeu a pena? Demais. Demais. É por isso que ele diz aí, ó. A chave de Davi, abre ninguém, fecha. E que feche ninguém, você tem que fechar a sua vida para quem não sonha com você. Amém? Amém. Se você, olha para mim, todo mundo. Se você está dentro do apoio aos soldados feridos, você tem que sonhar como o apoio aos soldados feridos sonha. Qual é o sonho do apoio aos soldados feridos? Curar soldados feridos. Nós fomos um dia soldados feridos. Nós fomos um dia pessoas rejeitadas. E hoje nós estamos, através do Espírito Santo, curando milhares e bilhares de pessoas, através das nossas mensagens de fé e milagre. Aleluia. E você, que ninguém dá nada, a sua mensagem está entrando nos quatro cantos da internet, motivando jovens, motivando pessoas que outrora estavam desacreditadas da vida. É porque você não acompanha os comentários das redes sociais. Uma disse: o seu vídeo me despertou, o seu vídeo me motivou. E uma dessas pessoas era esse jovem que fizeram o comentário. Então, você tem o privilégio de proclamar Jesus. Nós aqui, quando não permitimos que você fale, é porque você deve estar desagradando a Deus de alguma maneira. E não adianta bater pezinho, que pezinho não funciona com o pastor Ivanildo. Leão não tem sentimento. Leão trabalha com a razão. Leão trabalha com a fé. Olha Israel. Ele está massacrando os seus inimigos. Tem que parar de fazer. Você precisa prosseguir. Você imagine se Josué pensasse assim: meu Deus, vai matar as crianças dentro da muralha. Quando eu der o grito, as muralhas vão cair, as crianças vão o quê? As mulheres... Deus mandou exterminar tudo. E quando Deus manda, você tem que obedecer. Então, você tem essa chave de abrir e fechar. Você tem abrido
o seu coração para Jesus? Você tem fechado o seu coração para o mundo? Quem é que tem mais liberdade com você? O mundo lá fora ou Deus e o Espírito Santo? Você sabe. A caminhada da gente mostra quem nós estamos dando ouvido. Você precisa guardar a sua coroa. A sua coroa é seu eu, a sua vontade, a sua alma. E ele diz aí, ó, 8. Salmos não, Apocalipse 3, 8. Conheço as suas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você o quê? O quê, meu amigo? E o que, olha para mim, o que é uma porta aberta se não é a sua conexão com Deus aberta? A sua glândula pineal descalcificada. O príncipe deste mundo não pode controlar seus pensamentos. Não pode controlar as suas emoções. Uma vez você entregando as suas emoções a Jesus, quem controla as suas emoções é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Porque essa porta está aberta. Para mim, para você, para todos. E essa porta se chama Jesus. Ele diz o quê? Eu sou a porta. Aleluia. Quem entra por mim encontrará pastagem, ou seja, vida, alegria, paz, casamento gostoso. Eu tenho um casamento maravilhoso, pessoal. Eu sou feliz pra caramba. Olha, eu falo eu porque eu é meu. Agora outras coisas eu não posso falar eu, né? É nós. Mas o meu casamento não é nosso, é meu. Amém? O teu casamento é teu. A tua vida é tua. Você dá ela para quem você quer. O seu coração você dá para quem você quer. Se você dá o seu coração para a pessoa errada, já era. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, tudo que nós temos que guardar um bocado de dinheiro. Porque o tempo difícil está chegando, não é? Não. É o coração. É daqui, ó. A vida está aqui. A vida está aqui. Mas para a vida nascer, você precisa de uma pessoa mais poderosa do que o seu eu para te ensinar o caminho certo. E quem é que sabe de toda a verdade? Fala o nome dele para mim. Hã? Jesus? Também. Mas é outra pessoa. Ele sabe toda a verdade. O Espírito Santo, e hoje é o dia dele. A gente entendendo isso, nós criamos uma reunião só para ele. E nós só fala dele. Mas o centro do nosso discurso é quem? Jesus. O Espírito Santo, ele está no mundo para levar a gente até Jesus. Jesus é gostoso, pessoal. Cara, eu acordo todo dia motivado, cara. Caramba, todo dia eu acordo motivado. Pra querer fazer um trabalho. E às vezes não tem um tostão. Não tem nada. Mas eu acordo feliz. A barriga... Já ficou assim tua barriga? E ali, feliz ali, com uma ideia nova e a barriga... Uma ideia nova na cabeça, a gente vai lá, monta a ideia. Que nem eu acordei nessa madrugada, fui lá, começou a me dar umas dor no corpo. Mas eu completei a missão. Aleluia. Completei e depois eu relaxei. E Deus é maravilhoso. O prazer é tão grande, é tão gostoso, que eu nem almocei ainda. Eu nem almocei ainda. Por quê? Porque quando você está conectado com Deus, meu amigo,
tudo se torna fútil. Tudo se torna menos importante. Sabe, é um estado louco. É uma paixão tão gostosa que você se entrega por inteiro. Sabe? E a esposa vai também nessa guerra. E se entrega por completo. Se tu tentar vir querer conversar com nós, não que a gente não conversa sobre o mundo normal, mas nós vivemos 99% o mundo sobrenatural, meu amigo. Eu vivo para Jesus. Eu vivo para Jesus. Olha, é muito bom. Eu sou tão apaixonado por Jesus, pelo Espírito Santo. A pastora Rosa é mais. Ela é mais louca do que eu. Ela é tão envolvida com ele que às vezes eu fico olhando. Eu não tenho inveja, porque eu tenho minha comunhão. Mas olha, ela é tão apaixonada que quando a gente olha para ela, a gente vê Jesus. A gente vê a essência de Deus. Você já viu um filme que fala de Paulo conversando com Timóteo, e Timóteo reclama. Esses dias aí eu estava até dublando ali, eles tomaram um susto. Eu estava vendo o vídeo, aí Paulo falou que a única coisa que pode vencer tudo é o amor. E Timóteo queria guerra, queria matar. Falou que o amor não resolvia. E ele brigou com Paulo. E Paulo mostrou para ele o amor. Ele falou, quando eu te vi pregando em Trute, é uma cidade, acho que é Trute o nome, eu vi Jesus em você. Você, quando uma pessoa está mergulhada no oceano do Espírito, envolvida com o Espírito, você vê Deus. Você vê que aquelas palavras não são palavras naturais, são palavras celestiais, vinda de Deus. E ela entra dentro de nós como um vigor, como uma energia. Tudo que estava acontecendo dentro de nós, aquela onda negativa, ela faz isso, ó. Estava na murcha. Preciso de você agora. Aí recebe aquela palavra e a família até briga. Pra igreja você tem que... Por quê? Porque... Rapidinho tá boazinho. Pai, o pastor fala tudo. A pastora... Por quê? O amor. Quando você é amado, meu amigo, você pode ser repreendido, mas você sabe que na repreensão tem o amor. Mas quando você é amado, você fica todo cheio de dengo, não fica? Não é? Não é? Não é? Não fica todo... Ainda mais quando chega perto de quem te ama, né? Fica ou não fica? Cheio de dengo. Por quê? Esse é o amor. Pessoal, vou abrir o jogo para vocês aqui. Quem não gosta de ser bajulado? Hã? Quem não gosta de ser elogiado? Fala pra mim! Quem não gosta de receber palavras inefáveis de amor? Todos nós. Amém? Amém. Mas elas vêm na hora certa. Não é quando você quer. Você não vai ser amado na marra. Não tenta ser amado na marra. Não vai conseguir. 8 horas. Passou um pouquinho, mas amém. Então, Deus, Ele quer que você guarde o seu eu, a sua coroa. E para finalizar, para me entregar a reunião à pastora, diz assim, 9 não, 8. Conheço as tuas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca
força, mas guarda a minha palavra. E não negou o meu nome. O que o pastor falou antes, na oração? Eu não sabia que nós íamos ler isso aqui. O certo é eu ler o estudo que está aqui no site. Mas eu só peguei o versículo e vim para a Bíblia. Se você ler o site, você vai ver que quase eu não leio o que está no site. Eu leio o que está na Bíblia, direto. De um versículo era para pular para outro. Mas olha só. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que nós somos fracos. Que nós pode pecar. Mas tem que tomar vergonha na cara. Viver pecando é safadeza, né? Não é? Sem vergonha isso. Aí diz assim, ó. Sei que você tem pouca força. No versículo 8. Não é isso? Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele vai exaltar vocês. Vocês vão ver. Esse mês que vai entrar é o mês da conquista. Eu creio. É o... Agora! Obrigado. 9. Aleluia. Olha só o que o 9 diz. Olha só. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeu, mas não são, mas mentem. Olha aí. Aonde eu parei, Senhor? Eis que farei com que venha até vocês, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Aleluia. Todos que te rejeitam, vão reconhecer que você é amado, é amado. Amém, Jesus. Eles vão falar assim: eu vejo Jesus em você. Eu tentei falar mal de você. Eu tentei prejudicar você. Mas eu vi que Jesus está com você, não tem como. Deus é com a gente, pessoal. Você vai ser muito feliz. Mude a maneira de pensar e de falar. Quando eu mudo a maneira de pensar e falar, tudo se transforma. Olha o deserto que nós passamos e estamos passando. Olha o deserto. Olha as dificuldades. Olha as tempestades. Mas nem por isso nós deixamos de buscar. Você vai sair daqui hoje com uma certeza. Uma certeza de que você é especial. Tem uma frase que diz assim. Esqueci. Mas ela diz que você é especial. Amém? Amém. Quando você pensar em ficar triste, lembre-se que em algum lugar há alguém que é feliz pelo simples fato de você existir. Esse alguém é o Espírito Santo. Amém? No versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Olha aí, por isso que vocês vão ser honrados. Amém. Vocês vão ser honrados, pessoal. Prosperidade vai chegar na tua vida. Eu creio. Amém. Olha para mim. Prosperidade vai chegar na tua vida. Amém. Prosperidade vai chegar na tua vida. Tô falando de dinheiro, tá? Tô falando de prosperidade aglomerada, não. Grana. Deus vai trazer prosperidade para você. Deus vai trazer recursos financeiros para você. Seja fiel. Seja fiel conforme foi ensinado ontem. Não demole. Porque o diabo vai querer pegar você com moeda, com pouquinho. Você deixa no chão. Né? Seja fiel no pouco e no muito eu te coloco. Aleluia. Nós temos sido fiel, pessoal. Verdade, Senhor. Nós temos quebrado pedra, como o pastor Marcelo Ireneu falou. Nós temos quebrado pedra para pregar o Evangelho. Às vezes a gente deixa de colocar dentro da nossa cozinha para botar no 3 em 1 um pouquinho que muitas das vezes nós temos. Deus sabe disso.
E você sabe, você que é mais íntimo nosso. Você nos acompanha e sabe disso. Porque nós prioriza muito mais a obra do nosso Senhor. Amém? Aí diz aí no versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Tá vindo ou não tá vindo essa provação? Tá vindo aí a guerra. Para que prove, para a prova os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora. Jesus está vindo, pessoal. Conserve o que você tem. O que você tem? Salvação. Você tem a salvação, tá? Você tem salvação. Conserve ela. Porque o maligno quer tirar. Que ninguém tome a sua coroa. Aí diz aí, ao vencedor farei com que seja uma o quê? Coluna. Você sabe o que é ser coluna? Coluna é todos os dizimistas da obra de Deus. Ele é uma coluna da obra de Deus. O que é uma coluna? É o sustento da obra de Deus. Amém? Amém. Seja uma coluna no santuário do meu Deus. Santuário é a igreja. E ali jamais sairá. Viu? Não é isso? Sairá. Gravei sobre ele o meu nome. O Espírito Santo está sobre você. O nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que do céu desce, meu amigo. Vai vir a nova Jerusalém. Nós vamos viver 1000 anos com Cristo na terra transformada. Vamos andar em uma terra transformada. Nós vamos andar com vestes celestiais. Nós vamos ter paz no mundo. Esse mundo maligno, corrupto, já não vai existir mais. Porque Ele vai vir nos resgatar. Ele vai vir nos dar uma vida de paz, uma vida de prazer. Essa paixão que eu falei agora há pouco, é que nós vamos viver com Ele 1000 anos com Jesus nessa terra. Essa terra vai se transformar. Ele vai vir, vai causar o reboliço e depois vai transformar a terra e vai descer do céu a nova Jerusalém com o nosso Rei. E nós vamos crescer em honra e glória. Nós vamos ser sacerdócios reais de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Aí diz, vinda do céu, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui o Espírito Santo me usou. Amém? Amém. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Palma para Jesus, pessoal. Vamos mais forte, mais forte, mais forte. Esse Deus merece. Graças a Deus. Até aqui o Espírito Santo